Os principais problemas dos doentes com artrite reumatoide são a acessibilidade aos cuidados primários, o diagnóstico da doença e a referenciação para a reumatologia. É o que revela um estudo recente para avaliar como se vive com o problema. Pedro Laires, responsável por este trabalho, é hoje meu convidado na edição da manhã. Doutor, muito bom dia, seja bem-vindo. Como está? Vamos por partes. Como é que se verifica esta dificuldade no acesso aos cuidados primários por parte dos doentes? Bom, este estudo o que nos diz é que, de facto, os doentes, primeiro, um ponto muito importante que têm que fazer é, ao sentirem os sintomas, devem falar com o seu médico de família. Os sintomas associados à artrite reumatoide, que podem ser associados, obviamente, às articulações, a rigidez, as articulações dolorosas, e, ao falarem com o seu médico de família, ele deve, de facto, perceber que, mediante o seu quadro clínico, mediante alguns critérios que eles conhecem, evidentemente, os médicos de família devem referenciar a reumatologia. E, assim, esta ligação, e é isso que este estudo revela essencialmente, esta ligação tem que ser mais ágil, tem que ser mais próxima entre as especialidades. Se é verdade para que todas as doenças, de modo geral, que as diferentes especialidades, aos diferentes níveis ao longo do sistema de saúde, os níveis primários de saúde primários e as da especialidade devem estar bem articulados. Nesta em particular, o que as pessoas que foram entrevistadas, são profissionais de saúde, disseram é que, de facto, na artrite reumatoide é absolutamente essencial que isso suceda. Mas há casos em que isso não acontece? Tem conhecimento de situações dessas? Sim, sim. Há muitos casos em que os doentes podem até ter uma referenciação por parte do médico de família e podem demorar algum tempo a ter a primeira consulta no hospital. E muitas vezes o que acontece é que os próprios doentes podem ignorar os sintomas. Daí eu ter dito que é importante que falem quando se sentem, falem com o seu médico de família. E o médico de família ignorar ou desvalorizar os sintomas, isso também acontece? Não, o que pode acontecer é porque estas patologias não são muito, esta patologia não é muito frequente e, portanto, não se encontra no dia-a-dia. Não é muito frequente o médico de família ter na sua rotina esta doença e, portanto, pode haver alguma confusão com alguma mistura de diagnósticos mediante estes sintomas e, portanto, o que pode acontecer é que esse diagnóstico seja mais tardio ou confundido com outras patologias. Mas porquê? Estamos a falar de um diagnóstico em que os sintomas podem ser confundidos com outros problemas de saúde? Sim, sim. É uma questão que não é de fácil diagnóstico? Acima de tudo, o diagnóstico tem que ser feito pelo especialista, que é pelo reumatologista. Portanto, é de fácil diagnóstico para as pessoas que são indicadas para fazer esse diagnóstico, mas efetivamente pode-se confundir com outras doenças. Que sinais são esses a que devemos estar todos nós atentos e depois o médico de família, numa primeira instância, no primeiro contacto médico também? São dores articulares, rigidez, inflamação, portanto inchaço nas articulações, essencialmente das mãos, embora também possa envolver outras articulações, como da anca, os cotovelos, os ombros, mas é essencialmente das mãos. E, acima de tudo, que são persistentes. Se durar mais do que um mês, acho que a pessoa deve efetivamente deslocar-se e falar com o seu médico de família, porque podemos falar de uma coisa, não é para causar alarmismo, mas podemos falar de uma coisa que seja insignificante do ponto de vista clínico, mas também podemos estar na presença da artrite reumatoide e aí sim convém, de facto, ser visto por um reumatologista. E essa detecção precoce é importante porque, num estado mais avançado da doença, com que problemas é que o doente se pode deparar no futuro? Esta doença é absolutamente essencial que se atue imediatamente. A partir do momento em que há sintomas, todo o tempo perdido é literalmente tempo perdido, porque esta doença é degenerativa, gera incapacidade, e a incapacidade que é gerada, se não é logo tratada, é aquilo que acontece naturalmente na doença e, portanto, não é recuperável. E, portanto, atuar logo é absolutamente essencial para diminuir a incapacidade gerada pela doença. Essa incapacidade, acredito que se reflita em vários níveis, até ao nível laboral. Há pessoas que ficam incapacitadas para trabalhar. Sim. Isto tem um impacto logo imediato, que é na qualidade de vida do doente, nas suas atividades de vida diária, coisas tão simples como abotoar a camisa, atar os sapatos, abrir uma porta, mas sim, também tem depois muito impacto ao nível das suas atividades profissionais e daí esta doença está tão associada ao absentismo laboral, reformas antecipadas, o que está estimado é que no espaço de 10 anos o doente metade dos doentes acaba por ter que sair do seu trabalho e, portanto, isto tem um impacto não só individual, mas para o coletivo, também para a sociedade, porque tem impacto precisamente no absentismo laboral. Mas a mensagem positiva que creio que também deve passar aqui, e acredito que o queira fazer, prende-se com o oposto. A detecção precoce permite que os doentes tenham uma vida normal. Exato, precisamente. Até nós neste momento temos ferramentas terapêuticas absolutamente eficazes e que podem, pelo menos, diminuir muito a progressão da doença, tal incapacidade que ela gera e, portanto, daí a importância de atuar rápido, porque existem ferramentas que podem perfeitamente diminuir esta sintomatologia, esta incapacidade. E que ferramentas são essas? Nos casos identificados e devidamente acompanhados, como é que estamos ao nível do tratamento? Há um tratamento de primeira linha que
e que deve ser logo iniciado pelo reumatologista, e depois há tratamentos mais avançados, mais sofisticados para os casos mais graves, que se designado até pelos medicamentos biológicos, e que de facto, nos casos onde é necessário, e mais uma vez aí tem que ser o reumatologista a decidir, isso está disponível para os doentes portugueses. Doutor, mas pelo que eu vi também, no que me foi dado a ler deste estudo, Portugal é dos países onde esses medicamentos biológicos menos são aplicados. Há alguma justificação para este facto? Infelizmente, nós estamos a menos de metade do que é a média europeia em termos de acesso a esses tais medicamentos que falámos, os medicamentos biológicos, e as razões são todas um pouco estas que temos vindo aqui a falar, que é essencialmente a chegada dos doentes à reumatologia, ou a não chegada, porque não está a haver a detecção e a referenciação precoce. Se eles chegarem à reumatologia, se estes doentes efetivamente chegarem à reumatologia, há de facto esses medicamentos disponíveis e que podem ser cedidos pelos doentes. Doutor, muito bom dia. Foi um gosto recebê-lo na edição da manhã. Obrigado. Até uma próxima oportunidade. Vamos seguir com o resto da atualidade, falando ainda na área da saúde, num avanço notável.